Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Urgente! Flamengo e Palmeiras topam Gabigol por Dudu. Gabigol não deseja jogar no Palmeiras. Prefere uma transferência para fora do Brasil ou até mesmo um retorno ao Santos ou uma transferência para o Cruzeiro. Nós vamos falar aqui, nesse vídeo, tudo o que rolou no dia de hoje sobre Gabigol. Um dia intenso, de muitas negociações, para saber o que vai acontecer com o jogador mais emblemático da história do Flamengo pós-era Zico. E é uma pena que todo esse processo esteja se encerrando dessa maneira. Nós vamos falar o que pensa Gabigol sobre este momento, o que diz o atleta para pessoas próximas, qual é o seu desejo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Além de tudo, segue o líder. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro de forma brilhante, abrindo inclusive vantagem aos demais adversários. Eu vou pedir a você, se você está feliz com a performance do Flamengo e com a liderança, acordou na segunda-feira, líder do campeonato e felizão, mete o dedo no like agora. Todo mundo, ó, like, like, like. Vamos bater o recorde de likes nesse vídeo. E se você gosta de informação do Mengão em primeira mão, então brota, brota, brota aqui pro Flamília da Nação. Clica no botão vermelho, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho da notificação e vem com a gente. Nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir para apurar as informações do Mengão. E após a vinheta, que é só 5 segundos, voltaremos com um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone, sobe, sobe, sobe. Este vídeo é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet é a maior casa de apostas do país. Você tem a oportunidade de ganho com as melhores odds do mercado, sem dúvida. E ainda mais, você fazendo o cadastro agora, sendo a primeira vez que você realiza o cadastro, você colocando o código promocional no seu primeiro depósito, coloca o código promocional 1x Flanacão, exatamente como aqui está, 1x Flanacão. Você vai ganhar o dobro daquilo que você depositou. Então, meu amigo, é um bônus para você poder realizar suas apostas. De momento igual a esse não tem. Você tem Eurocopa, fase decisiva, você tem Copa América, você tem o Campeonato Brasileiro e quem foi na minha, Flamengo vencendo o Cruzeiro, se deu bem, hein? Se deu bem, faturou, viu o Mengão vencer, comemorou a liderança e ainda botou um din-din no bolso. Corre lá, faz o seu cadastro, não perde tempo. 1xBet. Não esquece de colocar o código promocional. Galera, esse vídeo é um vídeo muito importante, porque nós estamos trazendo uma informação de ídolos, de jogadores que mexem com as torcidas mais vitoriosas dos últimos anos do futebol brasileiro. A gente está falando aqui de Flamengo e Palmeiras. De um lado, um ídolo do Palmeiras que pediu para sair de forma muito clara. Ele chegou e falou: quero ir embora, não quero mais continuar aqui, quero sair. E a Leila foi dura, presidente do Palmeiras, e disse por ela o Dudu não jogaria mais no Palmeiras. Mas como ele tem contrato e ele se recusou a assinar com o Cruzeiro, ele acabou ficando por lá, mas com o filme queimado com a diretoria e com o filme queimado também com boa parte do elenco e com o Abel Ferreira, que é o seu treinador de momento. Mas, meu amigo, tá lá. Tem contrato. Hoje em dia, a lei trabalhista, no que diz respeito ao futebol brasileiro, ela preserva sempre o jogador. Você não pode pegar o atleta e colocar para treiná-lo em separado. O Flamengo já fez isso algumas vezes e tomou-lhe uma bomba na justiça. Teve que pagar indenizações altíssimas para alguns jogadores. Então, não tem outro jeito, mas é óbvio que a Leila e o Palmeiras querem negociar o jogador.
A Leila, nas últimas horas, procurou o presidente do Flamengo, diretamente com o presidente, ela que tem um acesso muito bom, um relacionamento muito bom com o presidente, Rodolfo Landim, querendo saber as condições para contratar o atleta Gabigol. E conforme a gente já vinha anunciando há mais de uma semana, o Flamengo não vai ceder o jogador de maneira gratuita. Ontem o Marcos Braz falou isso. O Flamengo não quer reforçar um rival direto no Campeonato Brasileiro. Não vai ceder. Essa história de que o torcedor chega e fala, pode ir embora, tem que ir embora, tem que sair. Olha, o torcedor ele age com a emoção. O dirigente ele tem que agir com a razão. Porque o mesmo torcedor que diz hoje vai embora, tem que sair, chega, vai pro Palmeiras, vai pro Corinthians, vai pro raio que o parta, é o mesmo que daqui a um mês o cara vai para lá e começa a fazer gols, ele vai criticar a própria diretoria de ter liberado o jogador de forma gratuita. Então o Flamengo exige uma compensação financeira vantajosa, não é uma compensação financeira qualquer, para poder liberar o jogador. E o Flamengo foi procurado nesse momento por alguns clubes que têm interesse na contratação do Gabigol e efetivamente 2 deles fizeram propostas oficiais. O Cruzeiro e o Santos. E o Flamengo também teve uma procura, uma ligação do técnico Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, que tentou, de alguma maneira, sensibilizar os dirigentes do Flamengo diante de uma boa relação que existe entre o Renato e os dirigentes, para que o Flamengo pudesse ceder, já que o Grêmio não tem hoje uma condição financeira favorável para poder contratar o jogador. E o Flamengo descartou de imediato e disse que não libera o jogador sem compensação financeira. Então o Santos propôs um contrato com o Gabigol, com um salário bem alto, o Cruzeiro também, e o Palmeiras hoje, através da Leila, tentou, de alguma maneira, a contratação do Gabigol. E aí, sabendo de que o Flamengo não liberaria o jogador, não libera o jogador sem compensação financeira, a Leila propôs uma troca pelo Dudu. E essa troca foi muito bem vista pelo Flamengo. O Flamengo entende que seria o ideal. Por quê? Tudo bem, deixaria o Gabigol ir para um arquirrival, mas também teria um jogador ídolo do arquirrival no Flamengo. Enfim, o Flamengo daqui a 6 meses vai perder mesmo o Gabigol, que não vai permanecer. Então, o Flamengo e o Palmeiras topam o negócio, só que tem um porém. A ideia sendo levada ao Gabriel pelo empresário, de que o Flamengo aceitaria, o Palmeiras também, o Gabigol não gostou da ideia de jogar no Palmeiras. Isso quer dizer que ele não vai para o Palmeiras? Gente, futebol tudo muda. Claro que o Palmeiras fazendo uma proposta muito boa, o empresário convencendo, as coisas podem acontecer. Agora, o Gabriel, ele inclusive teria brigado com o Júnior Pedrosa, que é o seu empresário, no último final de semana. Ele não gostou nada do que o empresário fez na última sexta-feira, de ter dado declarações ao Sport TV, dizendo que é um desrespeito do Flamengo com o Gabriel. O Gabriel, ele está numa fase que ele quer sair, sim, mas ele quer sair pela porta da frente. Ele quer apaziguar a situação e ele foi aconselhado, inclusive, por um ídolo do Flamengo que tem uma proximidade, um ídolo recente, um jogador que era uma grande liderança dentro do elenco do Flamengo recentemente, hoje não está mais no grupo, mas que ouvia muito, que o Gabigol ouvia muito na época em que jogavam juntos no Flamengo. E esse ídolo aconselhou o Gabriel para que realmente saia, dê um tempo no Flamengo, mas não saia para um rival direto e que, como ele é um jogador jovem ainda, ele possa sair, já que ele gosta tanto do Rio de Janeiro e gostaria de mudar esse cenário com a torcida do Flamengo, saísse, voltasse a performar, que a própria torcida do Flamengo, ele não estando num clube rival, iria pedir o retorno dele daqui a algum tempo, daqui 1, 2 anos. Gabriel entendeu que essa era a melhor maneira e hoje pede ao seu empresário para que a transferência seja feita para um clube de fora
ou um clube que tenha menos rivalidade com o Flamengo. Esse é o cenário atual. Realmente ele entende que um contrato de 1 ano não seria o ideal. Tem as questões que não são fáceis de resolver, que é a questão de que ele vai passar por um julgamento. Qual é o clube que vai pagar ao Flamengo nesse momento? Né? Pagar a rescisão contratual, mesmo faltando 6 meses, sendo que ele tem um julgamento da questão do doping que vai acontecer daqui a alguns meses e que ele poderá ser punido por 2 anos e o investimento que o clube fez. Enfim, são várias arestas que precisam ser aparadas nessa questão do Gabriel. Fato é de que os clubes envolvidos, Flamengo e Palmeiras, topam o troca-troca. A vinda do Dudu para o Flamengo e a ida do Gabriel para o Palmeiras. Mas o jogador, Gabriel, não quer jogar no Palmeiras, pelo menos a informação que recebemos nesse momento. Dudu, mas ele prefere ficar no Palmeiras, ele não quis ir para o Cruzeiro. Gente, o Dudu é um jogador extremamente competitivo. Ele iria voltar para o Cruzeiro porque quer jogar. Um jogador que, assim, ele tem muita cara do Flamengo, na minha opinião. Tudo bem que a questão da lesão dele me preocupa, porque a gente não sabe como volta um atleta depois de um período de uma lesão tão grave. E o Dudu, ele já se declarou flamenguista, rubro-negro. É um jogador que torce pelo Flamengo. Se bem que isso não tem muita coisa a ver, que a gente está vendo aí alguns atletas, né, que são torcedores de outros clubes e acabam fechando com clube rival, por exemplo. Isso faz parte, o cara é profissional. No entanto, o Dudu tem um desejo, sim, de jogar no Flamengo, já declarou isso em algumas oportunidades, e eu não sei o que pensa o Dudu sobre essa transferência. A gente conseguiu ouvir o lado do Flamengo e do Palmeiras, o lado do Gabriel, que a gente está trazendo aqui, mas o lado do Dudu a gente não sabe. Não tenho nenhuma pessoa que tenha essa proximidade, essa relação com o Dudu para saber o que ele pensa dessa transferência. Mas eu acho que na parte do Dudu não seria problema nenhum. Agora, o Gabriel precisaria ser convencido de jogar no Palmeiras e, nesse caso, ele praticamente encerraria de vez o ciclo dele no Flamengo. Porque entenda uma coisa, a informação que a gente recebe aqui por parte do Gabriel, o ciclo dele no Flamengo não está encerrado. Ele pensa em dar uma pausa, performar num outro lugar e retornar para o Flamengo para poder fechar o livro dele no Flamengo de forma como ele entende que tenha que ser. Hoje, pelo menos, o Gabriel entende que ele cometeu muitos erros nesse processo todo, e isso é um ponto positivo, e que ele possa aprender com esses erros, porque realmente se tornou um jogador que a torcida hoje é completamente indiferente. Ela não tem raiva, não tem o amor que tinha, mas não tem raiva, e virou uma indiferença total. Eu acho que essa indiferença ela é muito pior do que quando o torcedor tá com raiva, porque o amor e o ódio andam muito próximos. Você tá com raiva de um jogador é porque você ainda tem aquele amor incubado, né? No caso do Gabigol, a gente percebe uma indiferença muito preocupante e acho que dificilmente ele conseguiria reverter, até porque não tem essa motivação toda mais de jogar com a camisa do Flamengo, sabendo que do outro lado tem um técnico que não gosta muito do seu trabalho, não gosta muito do seu jeito, do perfil do jogador como um todo. E aí, cara, as oportunidades são escassas. Desde que o Tite chegou, o Gabigol se desmotivou totalmente no Flamengo e realmente precisa buscar novos ares. E sinceramente, eu queria saber de você. Se você acha que esse troca-troca com o Palmeiras seria uma boa para o Flamengo, uma boa para o Palmeiras, uma boa para o Dudu, para todos os lados, ou o ideal é o Gabriel sair para um clube como, por exemplo, Santos, Cruzeiro, que é inclusive a preferência dele, tirando a ida para fora do Brasil, ele, se fosse ficar no Brasil, preferia jogar em um clube que ele tem uma identificação ou no Cruzeiro, que tem uma rivalidade menor com o Flamengo. O que você acha que o Gabigol deveria tomar de decisão e qual seria melhor para o Flamengo nesse momento? Queria ouvir a sua opinião. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.